a nossa primeira palestra, a palestra de abertura deste segundo e último dia do nosso fórum, é a palestra do senhor Gustavo Ponte, falando sobre o tema Transformações no setor elétrico, aspectos tecnológicos do armazenamento de energia. Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma edição do Energy Stories de Brasil. Eu sou o Gustavo Ponte, superintendente adjunto de geração da Empresa de Pesquisa Energética, EPE. Vou trazer para vocês uma apresentação sobre as tecnologias de armazenamento e como elas são consideradas no planejamento energético. Bom, então, começando a palestra, eu queria primeiramente agradecer o convite da organização para participar do evento e começando só algumas palavras sobre a EPE. É uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia e a nossa finalidade é elaborar estudos para subsidiar a política energética nacional. E para começar, eu queria fazer uma breve contextualização sobre as mudanças que a nossa matriz elétrica vem passando. Se antes as hidrelétricas elas representavam quase 80% da capacidade instalada, recentemente a expansão tem sido dominada pelas fontes eólica e solar fotovoltaica com custos cada vez menores, como mostra esse gráfico aqui de cima, com os resultados dos leilões de energia. E no Plano Decenal de Energia, o PDE, nós enxergamos uma tendência de continuidade desse movimento, como mostra esse gráfico embaixo, sobretudo essa linha verde. E esse gráfico ele é referente à geração centralizada. Nós também estamos vendo um forte crescimento da geração distribuída, com destaque para a fotovoltaica, e aqui eu trago alguns resultados parciais do PDE 2031, com as projeções atualizadas. Nesse documento, nós mostramos que a GD fotovoltaica foi a fonte que mais cresceu em 2020 e, ao que tudo indica, esse ritmo ele deve continuar acelerado até 2031. Nos últimos PDEs, nós temos apontado a necessidade futura de capacidade e flexibilidade do sistema, muito em função das mudanças que a matriz vem passando, seja pela dificuldade em construir novas hidrelétricas, sobretudo aquelas com reservatório, ou seja pela participação cada vez maior das renováveis não controláveis. E quando a gente olha para as alternativas que são capazes de prover esses serviços de capacidade, flexibilidade, as tecnologias de armazenamento surgem como candidatas naturais. E justamente por isso nós temos nos dedicado mais a elas nos últimos anos. Quando a gente fala de soluções de armazenamento, nós estamos olhando não só as baterias, mas também as hidrelétricas reversíveis e o hidrogênio, porque são soluções capazes de prover potência com flexibilidade para o atendimento à variação da carga no curto prazo, e também porque o mercado de armazenamento está muito dinâmico no mundo. Todo dia saem novas projeções com números cada vez mais otimistas, o que reforça a importância de eventos como esse aqui, para a gente poder se atualizar. Então, falando sobre essas três tecnologias e começando pelas hidrelétricas reversíveis, que são aquelas usinas com 2 reservatórios, que permitem que a água seja turbinada para gerar energia ou bombeada para armazenar. Hoje elas representam mais de 95% da capacidade total de todas as tecnologias de armazenamento do mundo. E elas têm aparecido em diversos estudos da EPE. Eu deixo aqui os links, eu vou falar um pouco sobre cada um deles, começando por essa primeira nota técnica, que foi específica, a primeira específica sobre usinas hidrelétricas reversíveis, que nós publicamos em 2019. Ela traz uma proposta de metodologia para o inventário das usinas, ou seja, aquela etapa preliminar de identificação dos potenciais sítios. E para isso nós desenvolvemos uma ferramenta baseada em GIS, que também está disponível no nosso site, e nós aplicamos essa metodologia para o estado do Rio de Janeiro, já selecionando 15 sítios mais promissores. E aí, em seguida, no início desse ano, nós publicamos mais um estudo sobre usinas hidrelétricas reversíveis, mas dessa vez analisando as experiências internacionais, focando no desenho de mercado e na regulação. E o que nós vimos foi que, apesar dos benefícios técnicos e econômicos,
as condições regulatórias e os modelos de negócio, eles nem sempre são favoráveis para estimular ou incentivar o investimento nas chamadas UHR. E como a gente sabe, essas usinas, elas podem prestar vários serviços. Listei aqui alguns deles à esquerda, inclusive serviços que são externos ao setor elétrico, né? E muitos desses serviços também são comuns para as baterias. E mais adiante eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Então, o desafio é como valorar e remunerar tantos serviços, porque se depender só da receita de um, dificilmente o investimento vai se justificar. E aí, falando dos desafios, do ponto de vista construtivo, uma hidrelétrica reversível ela tem desafios muito parecidos com o das hidrelétricas convencionais. Ou seja, também são empreendimentos de capital intensivo e de baixa padronização. O que isso quer dizer? São projetos específicos para aquela condição local, enquanto as baterias elas já têm uma maior padronização e modularidade. Mas, como contraponto, as reversíveis elas tendem a ter uma vida útil bem maior. E, dentre os desafios da parte regulatória, existe um desafio dos sistemas de armazenamento em geral, não só reversíveis, que é o seu enquadramento, já que esses sistemas eles podem funcionar tanto como ativos de geração ou podem ser vistos até como ativos de transmissão, e as estruturas de remuneração e a alocação dos riscos em cada uma dessas caixinhas regulatórias, vamos chamar assim, são bem diferentes. E aí, falando sobre as formas de remuneração, a gente pode resumir em 3 modelos de negócio típicos. A remuneração pelo custo, por preço de mercado ou mecanismos específicos para aquelas usinas atrás do medidor. Mas vamos focar aqui nos 2 primeiros, que são os mais interessantes aqui para o nosso mercado. Sobre o desenho de mercado, o que a literatura aponta é que mais de 95% das usinas reversíveis do mundo elas foram feitas em mercados monopolistas, ou seja, tinha ali uma garantia de recuperação de capital com base numa remuneração por custo do serviço, só que esse tipo de estrutura ela vem caindo em desuso em vários mercados. Já quando a gente olha para um ambiente mais desverticalizado, com mais participação privada, essa maior percepção de risco que acontece nas usinas reversíveis, ela acaba não estimulando os investimentos, principalmente por causa daqueles desafios que a gente viu no slide anterior e pela necessidade de combinar receitas dos diferentes produtos. E aí, por fim, né, esse estudo que a gente publicou no início do ano, ele traz ali algumas sugestões de endereçamento para esses desafios que foram identificados, e tem ali questões de governança, desenho de mercado, planejamento, operação. São questões que estão sendo discutidas na modernização do setor elétrico e também na tomada de subsídios da ANEEL referente a sistemas de armazenamento, que encerrou o período de contribuições em março. E ali a gente tem sugestões para os mecanismos de remuneração, mecanismo de capacidade, mercado de serviços ancilares, aprimoramento dos modelos, das metodologias, enfim. Então, são vários desafios aí para viabilização das reversíveis. Mas agora, então, passando para as baterias, quando a gente olha os diversos estudos que vêm sendo publicados, as expectativas de crescimento desse mercado são cada vez mais promissoras e os números eles têm sido puxados muito pelo mercado de veículos elétricos, principalmente o mercado de baterias de íons de lítio. E os custos vêm caindo de uma forma bastante acelerada, o que, por sua vez, retroalimenta aquelas projeções de crescimento. E aí, falando dos benefícios, as baterias têm uma série deles, como, por exemplo, a alta densidade energética, elas são modulares, têm um tempo de resposta da ordem de milissegundos, o que é muito bom para os serviços ancilares. Mas, justamente por essa versatilidade, é que se faz necessário o chamado value stacking, ou seja, é o que está mostrado nesse gráfico de baixo, que é a composição de receitas dos vários serviços que ela pode prestar para viabilizar o investimento, do mesmo jeito como nas reversíveis, né?
E aqui em cima tem o link para o estudo que nós publicamos em 2019 sobre baterias, e que serviu de base para essa apresentação. E lá atrás eu mencionei que tanto as reversíveis quanto as baterias elas podem prestar diferentes serviços. Então, só para listar alguns deles, os sistemas de armazenamento como um todo, né, eles podem ser usados, por exemplo, para fazer o chamado peak shaving, essa que está mostrado nesse gráfico, ou seja, aliviar a rede na hora da ponta. O armazenamento ele pode ser instalado junto de uma usina eólica ou fotovoltaica, por exemplo, fazendo a compensação da variabilidade da geração no curto prazo e assim dando uma certa controlabilidade para a usina. Ou mesmo ainda associando com usina para o que a gente chama de instalação híbrida. E aí vai permitir a contratação de um montante de uso da rede menor, né? Ou seja, quando a geração ficar acima desse montante, não puder ser escoada, a energia pode ser armazenada e utilizada nos momentos em que a irradiação ou o vento estiverem menores. E aí você otimiza o uso dos seus recursos. Isso falando de aplicações centralizadas, né? A gente pode associar as baterias também com geração distribuída, naquelas aplicações atrás do medidor. E nós analisamos algumas possibilidades, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e a gente pode também usar o sistema de armazenamento para a chamada arbitragem, ou seja, guardar energia quando o preço estiver mais baixo e descarregar quando o preço subir, mas para isso é preciso ter um sinal de preços com granularidade temporal, né? Que é o que a gente já tem, por exemplo, com o PLD horário, ou mesmo com o CMO semi-horário, que o ONS já usa na operação. E aí nós avaliamos também alguns casos em que as baterias elas poderiam substituir eventuais reforços na rede de transmissão. Ou seja, ao invés de eu recapacitar uma linha ou fazer um novo circuito para atender picos de carga em certos momentos, a gente pode instalar a bateria próximo dessa carga e aí aliviar a rede nesses momentos de demanda mais alta. Tem também algumas aplicações de baterias em containers, que eles podem ser transportados e instalados de maneira bem rápida, né? E aí ela vai funcionar como se fosse um gerador emergencial, só que mais silencioso e sem consumo de combustível. E, de novo, as baterias elas podem prestar diversos serviços ancilares, como Black Start, controle de frequência, inércia sintética, enfim. E a gente já tem alguns exemplos no mundo em que foram contratadas baterias justamente para prestar esses serviços. E esses serviços eles podem, de novo, ser prestados, inclusive, por baterias atrás do medidor nos sistemas distribuídos, né? Ou seja, por meio das chamadas usinas virtuais, que são várias unidades agregadas, e aí existe um controle central que otimiza a operação desse conjunto, conforme a necessidade do sistema, ou mesmo para maximizar a receita desses prosumidores. E na EPE nós já fizemos também alguns estudos sobre baterias nos chamados sistemas isolados, quer dizer, aquelas localidades que não estão conectadas ao sistema interligado, por razões técnicas ou econômicas. Hoje a gente tem 258 localidades nessa condição, quase todas na região norte, e quase sempre supridas por usinas a diesel. É uma geração cara, poluente, e que ainda depende de subsídios. E nesses estudos, eu deixei o link aqui para 3 deles, a gente simulou a geração híbrida, diesel, solar e com opção de bateria. E o que a gente viu é que essa hibridização ela ajuda a reduzir o custo total de fornecimento de energia e as baterias elas permitem que aumente a penetração fotovoltaica. Ou seja, a gente consegue instalar mais fotovoltaica, reduzindo ainda mais o consumo de diesel e, consequentemente, o custo de geração também, né? E, bom, falei dos estudos específicos que nós publicamos sobre armazenamento em baterias ou usinas hidrelétricas reversíveis, e agora um pouquinho sobre como essas tecnologias elas são consideradas no planejamento energético dos próximos 10 anos, ou seja, o nosso PDE. Essas duas tecnologias elas foram consideradas como candidatas à expansão na cesta de oferta. A gente faz isso desde o PDE 2026 até o 2030, que foi aprovado no início do ano. E para isso, a gente considera os custos de investimento, custo de operação, e calcula a contribuição tanto elétrica quanto energética dessas soluções,
com base nas simulações na cadeia de modelos de planejamento. Mas o resultado no PDE 2030, ele ainda não apontou a competitividade dessas soluções nesse horizonte. Mas isso não quer dizer que elas não possam se desenvolver, elas podem sim, até porque o plano ele tem um caráter indicativo. Esse resultado ele só reforça o desafio da competitividade frente a outras soluções que a gente tem disponível para prestar os mesmos serviços. Mas, ao mesmo tempo, por ser uma representação naturalmente simplificada da modelagem, claro que existe espaço para aprimoramento, seja na forma de valorar os atributos, seja no dimensionamento das baterias ou das usinas reversíveis, né? E ainda falando de baterias no PDE, lá atrás eu falei dos resultados parciais do PDE 2031, no caso da geração distribuída, e a gente já também avaliou as baterias atrás do medidor. Nós simulamos 3 modelos de negócio, considerando várias distribuidoras e várias curvas de custo das baterias. O primeiro seria para a gestão do consumo com tarifa branca, o segundo para aumento do alto consumo da microgeração distribuída, ou o terceiro para aqueles consumidores que estão sujeitos à tarifa verde, né? E o resultado mostrou que o preço das baterias teria que cair muito além do atual para que o investimento fosse viável economicamente. Só nesse terceiro caso é que a bateria se mostra um pouco interessante quando o consumidor ele tem um fator de carga muito alto no horário da ponta. De toda forma, mais uma vez, o plano ele é indicativo, esse resultado não impede de forma alguma que os consumidores instalem suas baterias ou que esse mercado se desenvolva. E, na verdade, a gente já está vendo algumas instalações usando esses modelos de negócio, e isso mostra que pode haver outras variáveis que estão sendo levadas em consideração por esses consumidores. E, claro, eu não poderia deixar de falar de um dos assuntos mais mencionados ultimamente, o hidrogênio. Há alguns meses, a EPE publicou um estudo com as bases para estratégia nacional, mostrando ali as várias iniciativas que nós já tivemos ligadas ao hidrogênio, mostrando as diferentes rotas ou cores desse hidrogênio que são possíveis e os diferentes usos também. E no mundo todo, o hidrogênio verde, que é aquele produzido a partir da eletrólise da água com fontes renováveis, esse é o que tem tido maior destaque. E o Brasil ele se apresenta como um potencial supridor para o mercado internacional, justamente pela disponibilidade e a competitividade da nossa eólica e da nossa solar. Mas também nós mostramos nesse documento que o país tem boas oportunidades de produzir hidrogênio também a partir do gás natural, da biomassa ou dos biocombustíveis, que também são rotas de baixo carbono. E aí, falando um pouquinho do uso, o hidrogênio ele também é muito versátil, porque ele pode ser usado como combustível para o transporte, para geração de energia, para aquecimento, produção de aço, enfim. E também como uma forma de armazenamento de energia, e por isso cabe incluí-lo aqui nessa apresentação. E aí, não por acaso, há alguns dias o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, divulgou as diretrizes para o Programa Nacional de Hidrogênio, que está estruturado em 6 eixos, mostrados aqui, e com esse programa se abrem diversas oportunidades para o Brasil, dado o nosso potencial e competitividade. E também outro destaque, além do Programa Nacional, são os diálogos de alto nível da ONU sobre energia, e que o Brasil foi escolhido para liderar, reforçando o nosso papel de destaque no cenário internacional. E ali nós apresentamos os nossos compromissos em biocombustíveis e hidrogênio. E aí, no caso do hidrogênio, foi com o objetivo de consolidar essa economia, esse mercado do hidrogênio no Brasil. Então, para concluir um pouquinho de tudo que eu falei aqui, resumindo, nós estamos vivenciando a transição energética. E a nossa matriz ela está passando por mudanças, e isso tende a continuar nos próximos anos. Só que com isso surgem novos desafios para o sistema elétrico, como, por exemplo, a necessidade de capacidade e flexibilidade que eu mencionei lá atrás. E aí as tecnologias de armazenamento, elas são possíveis fornecedoras desses serviços. Mas para que isso aconteça, para que esse mercado aconteça de fato,
essas tecnologias elas precisam ser competitivas e a regulação tem que ser aberta para elas, o que é um desafio porque o sistema de armazenamento às vezes tem características de gerador, às vezes de transmissão, ele pode ser centralizado, pode ser distribuído, então o enquadramento regulatório pode ser uma inovação para ele. E essas tecnologias elas já estão sendo consideradas no planejamento energético, tanto as baterias como as hidrelétricas reversíveis e o hidrogênio. E um ponto que eu acabei não mencionando aqui ao longo da apresentação, mas que é importantíssimo, são as questões socioambientais, porque existem impactos na produção das baterias, por exemplo, e também na construção e operação das usinas reversíveis. E isso tem que ser considerado. Então, bom, enfim, agradeço a atenção e fico à disposição. Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao senhor Gustavo Ponte, da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, que palestrou neste exato momento, falando sobre o tema transformações no setor elétrico, aspectos tecnológicos do armazenamento de energia.